Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo. Grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, em youtube.com/Mentes que Brilham. Olá, bom dia! Damos início a mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. Eu sou Roberto Duarte e hoje o nosso bate-papo será com ele, um dos maiores líderes do setor do agronegócio, à frente de uma das maiores corporações do setor. Estou falando dele, Aurélio Pavinato. Bom dia, Pavinato, tudo bom? Bom dia, Roberto. Prazer falar contigo. Satisfação imensa. Nós tínhamos a oportunidade no ano passado, não deu certo, mas estamos aqui, firme e forte. Maravilha. Aurélio. Persistência. Exato. É que assim, quando o negócio é bom mesmo, nós temos que insistir, porque a gente sabe que há muito conhecimento aí por trás. Maravilha. Bom, vou chamá-lo carinhosamente de Pavinato, que é assim que o mercado o conhece, então vamos adotar isso. Pavinato, você está à frente hoje, caminhando aí para 9 anos como CEO da SLC e também caminhando também para 28 anos da empresa. A empresa tem 42, então isso significa que mais da metade do tempo de vida da empresa você esteve fazendo parte, iniciou como assessor e hoje está comandando esse grande grupo. Quem é o Aurélio Pavinato e quem é essa SLC, que é essa grande corporação? Maravilha. A SLC Agrícola, quando eu comecei na empresa em 1993, a empresa plantava 24 mil hectares. Nós estamos plantando e colhendo na safra 2021 470 mil hectares, em 16 fazendas, todas elas localizadas na região do Cerrado brasileiro. Hoje, somente a matriz que fica aqui em Porto Alegre. Toda a nossa operação fica no Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão e Piauí. Cultivamos as 3 culturas principais que são cultivadas no Cerrado, que é soja, milho e algodão. E agora estão produzindo semente de soja, semente de algodão, a integração lavoura-pecuária. Estamos diversificando, tentando maximizar a eficiência da nossa operação. Eu, Pavinato, como tenho uma história, eu vim de uma pequena propriedade no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Meu pai tinha uma colônia de terra, que lá é 25 hectares, e fiz minha carreira através do estudo. Eu comecei lá numa escola, e na época o ensino fundamental tinha uma professora para 5 turmas, então foi assim que eu comecei estudando. E depois fiz o ensino fundamental até a 9ª série, também lá em Vista Gaúcha, que é a minha terra natal. E aí eu tive a felicidade de ter indicação para fazer o ensino médio numa escola federal que é o Colégio Agrícola de Frederico Westphal. E ali eu tive a oportunidade de estudar no tempo integral, tive mais tempo para estudar, e me oportunizou a ter uma boa formação e conseguir passar no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria e fazer agronomia, e que eu concluí em 1990. Eu sempre gostei bastante de estudar, e isso me levou a também trabalhar com pesquisa. Aí já encaminhei diretamente um mestrado em ciência do solo. Em 93 eu terminei o mestrado. Na época eu tinha opção: vai para o setor de ensino, o setor de pesquisa, ou vai para a produção. E a minha decisão foi: não, eu quero trabalhar com produção. E por isso que na época a CDC Agrícola estava contratando um profissional para montar o departamento de planejamento agrícola. E eu vim para a CDC Agrícola para montar esse departamento e desenvolver tecnologicamente a empresa. Na época a empresa então tinha 3 fazendas no Cerrado, estava abrindo a fazenda Parnaíba no Maranhão,
E então eu ajudei na construção de todas essas fazendas ao longo desses anos. Fiquei então 20 anos trabalhando na produção da empresa como gerente de planejamento e depois como diretor de produção. E aí já desde final de 2012 que eu estou como CEO da companhia. Que maravilha, que linda trajetória, Pavinato. Como que é para você, Pavinato? Porque assim, ao longo de todos esses mais de 30 anos de experiência, o mundo mudou tecnologicamente. Uma coisa é você estar do lado de fora de uma grande corporação buscando esse ensino e tentando acompanhar essa tecnologia, e o outro lado é você sentar na cadeira principal e conduzir todo esse movimento tecnológico e posicionar a empresa tecnologicamente. Como é que tem sido isso para você, Aurélio? Conduzir a empresa e levar toda essa tecnologia para dentro da SLC? Na fase inicial da carreira, você sempre, normalmente, o foco ele é técnico, né? No meu caso, eu, depois concomitante com o trabalho aqui em Porto Alegre, eu fiz o doutorado em ciência do solo. Então, por muitos anos, eu fui especialista em ciência do solo e o meu foco era trabalhar a fertilidade do solo, o manejo do solo, o plantio direto no Cerrado brasileiro, e assim foi a minha evolução. Ali em 2004, eu tinha a opção, eu faço um MBA ou eu faço doutorado. E a decisão naquele momento foi, não, eu faço o doutorado primeiro e depois eu faço o MBA. E assim foi a minha carreira. Então, até 2008, quando eu virei diretor de produção da companhia, até ali o meu foco era a formação técnica. Obviamente, eu sempre trabalhei com o time de planejamento agrícola, com o time das fazendas. Então, o trabalho de gestão ele acontecia. Apesar do meu foco ser formação técnica e o fundamento técnico, liderança técnica muito forte, também eu fui aprendendo como trabalhar com pessoas e como liderar equipes e motivar as equipes a fazer a coisa certa, fazer a coisa no tempo certo e corretamente. Mas após eu ter assumido como diretor de produção em 2008, aí sim, aí eu passei a dar um outro foco. O foco era formação em gestão. Aí que lá em 2000, eu fiz vários cursos de gestão aqui no Sul, tem um centro de formação de executivos aqui no Sul, chamado Cenex. Então, fiz vários cursos de formação comportamental, formação de áreas específicas. Depois, em 2012, eu fiz o chamado SPC, da Fundação Dom Cabral, em parceria com a Kellogg School of Management de Chicago. E aí é um curso específico de gestão. Então, essa transição da função técnica para a função de gestão é que eu fui preparando ao longo do tempo. E hoje, como gestor da companhia, como CEO da companhia, o papel técnico ele fica em segundo plano. Hoje eu tenho que me preocupar em analisar as oportunidades que se oferecem no mercado, como formar uma boa equipe. Esse, para mim, é o pilar fundamental e primeiro de todos. Como formar uma boa equipe e como engajar esta equipe. E os aspectos tecnológicos de inovação, sim, eles são importantes, mas eles são mais fáceis. Porque aí é você acompanhar o mercado, analisar para onde o mercado está evoluindo, ler bastante sobre o tema, e isso te oportuniza ferramentas para tomar as melhores decisões em termos de investimentos. Então, nós, da SLC Agrícola, temos investido muito em inovação nos últimos anos, temos formado time, mas tudo isso não acontece se você não forma um time para isso, né? Então, como você estruturar o teu time, direcionar as ações do time, que você não inova sozinho, na verdade, é um time todo trabalhando junto, com esse espírito, é que as inovações acontecem. Então, visualizar esse futuro e organizar o time para que as ações aconteçam é o desafio nosso como gestor da companhia. E, felizmente, a gente tem conseguido evoluir muito nesse tema da inovação e oportunizado crescimento de eficiência da empresa e também expansão na sua área plantada, e assim que tem sido a história da SLC, de uma história, até então, uma história de sucesso. Deixa eu pegar um gancho desse que você colocou, Pavinato, na questão da formação do time. A gente ouve falar e vê também várias publicações sobre perfis dos profissionais, de
flexibilidade, comunicabilidade, ou seja, uma gama de fatores. Para você, dentro dessa posição, ao longo desses anos, formando equipe e objetivando aí resultado, quais são as características ou quais são os pontos fundamentais dentro do perfil profissional, dentro do agronegócio, dentro do setor dinâmico, que fazem a diferença hoje? Tem um conceito chamado chá, que é Aham, competências, habilidades e atitudes. Que às vezes tem um uhum, profissional que ele é muito competente, mas não tem habilidade nenhuma, as relações interpessoais são muito ruins e ele não consegue evoluir na execução daquelas boas competências que ele possui. Por isso que um profissional de sucesso é um profissional que consegue compatibilizar uma boa formação técnica na sua área de conhecimento que consegue ter boas relações entre as pessoas e trabalhar de uma forma integrada em times, porque sempre aquela história, o conhecimento e a produtividade de um time, ele é superior ao conhecimento e à produtividade de uma pessoa individualmente. E, e atitude, fazer acontecer, ter atitude, ter capacidade de tomar decisões e, com isso, fazer acontecer aquilo que ele imagina que é o correto. Agora, uma coisa não funciona sem a outra. O cara toma atitude, mas não tem uma boa formação técnica, uma boa formação, aí aquela atitude não é a mais correta, porque não teve um fundamento correto. Então, por isso que a formação holística e a visão do todo, ela é muito importante. Obviamente, aquele profissional que é de uma área específica, aquela área dele é obrigação dominar aquela área. Para quê? uhum, Para que isso fundamente as decisões que ele vai tomar, mas nunca esquecendo da importância de respeitar a ideia do outro e manter boas relações. E as boas relações, elas constroem ao longo do tempo projetos grandes de sucesso. A pessoa profissional que tem dificuldade de ter relações com os outros colegas acaba criando barreiras, o espírito de cooperação não funciona, e aí, ao invés do time trabalhar em prol de um objetivo único, cada um trabalha em prol do seu objetivo. uhum. E aí o conjunto da obra acaba não acontecendo. Esse raciocínio ele funciona muito bem e é o exemplo de time de futebol, né? Às vezes Isso. tem um time, um clube que tem muitos craques, só que não funciona como equipe. E aí não ganha título, né? Às vezes tem um clube que não tem tantos craques assim, mas se todo mundo trabalha alinhado e focado, consegue ganhar títulos, né? E a lógica nas empresas não é diferente, não é diferente. Às vezes Uhum. tem empresas que eu vou fazer uma reestruturação, eu contrato profissionais altamente capacitados, mas faltou alinhamento. E aí entra o outro aspecto importante, que é o planejamento estratégico da companhia e a conexão desse planejamento com a equipe. Uhum. Então, eu defino um planejamento estratégico, defino ações estratégicas, eu tenho que alinhar todo o time para que a gente consiga atingir aqueles objetivos. E aí, no nosso caso, a gente organizou muito fortemente isso desde a gente trabalha com planejamento estratégico desde 97. Mas em 2014 a gente fez uma reestruturação e conectou muito mais fortemente objetivos e estratégia da companhia com metas e bônus de diretores, gerentes, coordenadores. Todo o time tem metas conectadas com os objetivos e estratégia da companhia. E isso gera um alinhamento muito grande entre os objetivos da companhia e os próprios objetivos dos profissionais. E aí por isso que você acaba construindo essa cultura de sucesso da companhia, tendo esse alinhamento e trabalhando muito forte a comunicação. É outro pilar importante, porque às vezes você tem planos e programas muito bons na companhia e nem todo time sabe adequadamente como que funcionam, não valoriza adequadamente. Então, a comunicação interna é muito importante. Então, esse é um outro programa que nós implantamos na Excelência Agrícola a partir de 2014, que foi um programa de comunicação interno, uma ordenação de tudo o que se comunica em cada fazenda nossa, lá no Maranhão, lá no Piauí, lá no Mato Grosso,
tem um mural similar. Tudo aquilo que deve ser divulgado vai ao mesmo tempo para todas as fazendas, uma TV corporativa lá dentro do restaurante, quando ele está almoçando, ele está vendo os vídeos da companhia, está recebendo informações da companhia, quer dizer, ele está sendo comunicado do que acontece na companhia, gerando esse engajamento. Então, a comunicação é um outro pilar importante para um gestor, que às vezes você tem todas as demais qualidades, mas não comunica adequadamente, aí também não funciona e não gera engajamento do time. Deixa eu te perguntar, Pavinato, muitas vezes assim, quando você está há muito tempo dentro da empresa, a empresa ela acaba criando um estereótipo do gestor que está no comando dela. A gente pode entender hoje que a SLC, a maneira como ela está, os resultados que ela vem alcançando hoje, fazem parte da essência do Pavinato, ou esse é algo que fica como um legado para a empresa que hoje estrutura o cerne da corporação? São as duas coisas. O profissional, ele tem um papel importantíssimo, a liderança é um papel importantíssimo nesse alinhamento do time. Então, não dá para minimizar a importância da diretoria como um todo. Obviamente, eu liderando, mas a gente tem uma equipe de diretores muito bons que trabalham alinhados e isso acaba descendo no nível gerencial, no nível de coordenação de fazendas. Então, isso não dá para minimizar a importância dessa liderança forte. Agora, eu também costumo afirmar que o sucesso de uma empresa ele está fundamentado no tripé: pessoas, processos e tecnologias. Então, a organização dos processos que nós temos na SLC Agrícola, que é uma empresa de capital aberto, que ela está na produção agrícola desde 77 e já desde o início como uma empresa, como uma empresa jurídica e evoluindo constantemente em processos. Então, hoje a SLC ela tem uma cultura, ela tem uma organização de processos que isso se perpetua. Mesmo que mude os profissionais, mude as lideranças, isso mais facilmente se perpetua. Então, continua sendo muito importante as lideranças atuais e que estão construindo essa grande empresa, mas a empresa já está com toda uma organização hoje, uma cultura, processos organizados, tecnologia que ela utiliza, que isso, a lógica é que a gente consiga perpetuar para gerações futuras, né? Por isso que o nosso sonho grande, que nós tinha a missão, a gente mudou para sonho grande o nome, mas não importa tanto o nome, o que importa é o conteúdo, né? E o nosso sonho grande é impactar positivamente as gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta. Nós temos alinhado muito o nosso time para a gente entregar esse sonho grande. E ele significa muito, né? Impactar gerações futuras. Como é que você faz isso? Fazendo a coisa certo, né? E aí tem um ditado que o nosso presidente do conselho de acionistas, o Eduardo, fala, né? O que é ético, o que é correto? Não, diz ele, é só fazer a coisa certa. É fazer a coisa certa. Isso é o ético, né? Então a SLC ela está com essa missão de impactar as gerações futuras, sendo exemplo, obviamente, né? Sendo líder em eficiência no negócio agrícola é um desafio e é o nosso target, a nossa meta ao longo dos anos, trabalhar para cada vez aumentar mais a eficiência. E aí a eficiência no sistema produtivo não é eficiência econômica, é a eficiência dentro do tripé da sustentabilidade, que é econômico, social e ambiental. Então, não é suficiente produzir mais ou ter alta produtividade gastando além da conta ou usando insumos além da conta. É o equilíbrio entre o uso dos insumos, produtividade, custo de produção. Aí tu tem o pilar econômico. O pilar ambiental nem se fala, né? Quer dizer, nós produzimos commodities agrícolas utilizando o meio ambiente, o solo, o clima. Então, para nós é fundamental a sustentabilidade ambiental. E a social é a conexão com as comunidades onde nós estamos inseridos, é a geração de emprego, a geração de benefícios que a gente gera, quer dizer, mas esse pilar a gente tem que trabalhar cada vez mais também, né? Então, esse é o desafio da companhia.
Isso, na verdade, o que você já pratica é o que o mercado hoje vem discutindo sobre o conceito do ESG, né? Isso vocês já fazem isso de forma natural, certo? Exatamente, porque lá em 2010 a gente começou um programa de certificações, e Uhum, as certificações no quê? Na ISO 14001, isso. que é de gestão ambiental, Uhum, na NBR 16001, de responsabilidade social, e na OSAS 45001, a ISO, que agora mudou o nome, 45001, que é de saúde e segurança ocupacional, então, que tem tudo a ver com o social, né? Então, exato, o ISD na NSDC, já é forte desde muito tempo. E exato. agora, com o momento atual, nós estamos aproveitando para divulgar um pouco mais do que a gente faz e para valorizar isso no mercado. Pavinato, a gente pode, não sei se colocar o meu pensamento. Da maneira como vocês estão estruturados, da maneira como vocês têm conduzido a gestão da corporação, a, por mais que nós tenhamos avanços tecnológicos sendo colocados, sendo trazidos para dentro do campo, no modelo que vocês estão, na verdade, a tecnologia ela acaba sendo apenas um item que você acopla dentro do modelo corporativo que você tem para poder facilitar a sua gestão do dia a dia. Não que ela seja a essência e o principal do que vocês fazem, correto? Correto. A lógica da tecnologia ela trazer aumento de eficiência. Se Uhum, você olhar assim, a evolução histórica da própria agricultura brasileira, quanto mais tecnologia você utiliza, mais eficiente o teu sistema produtivo é. E em todos os aspectos, né? Eu produzir mais por hectare, eu estou utilizando esse recurso natural, que é o solo, de uma forma mais eficiente. A água, eu estou utilizando de uma forma mais eficiente. Eu utilizar a dose certa de fertilizante, eu estou utilizando o recurso natural de uma forma mais eficiente. Eu hoje, com toda a tecnologia, agricultura digital, levantamento de pragas georreferenciado, aplicação de defensivos localizada, isso é a utilização do defensivo agrícola no alvo onde tem a praga e não utilizado onde não tem a praga. Eu estou utilizando esse insumo, que para nós o defensivo agrícola é o medicamento para tratar as pragas e as doenças das plantas, eu estou utilizando de uma forma mais eficiente. Eu estou uhum. reduzindo a quantidade que eu estou utilizando, estou economizando custos, mas eu estou economizando, no fundo, lá o recurso natural que é utilizado para fabricar o defensivo agrícola, né? Que Isso. é que hoje a fonte primária é petróleo, né? Uhum. Então toda a tecnologia ela vem para aumentar a eficiência do sistema produtivo. E aí, claro, a empresa que mais inova e utiliza mais tecnologia, ela acaba também sendo mais eficiente e gerando benefício econômico também. Claro. Então, as duas coisas andam junto, né? E É, isso é importante. porque eu coloco isso porque assim, muitas vezes a pessoa tem a ilusão de que, pô, eu vou ser tecnológico, mas se você não tiver uma estrutura de gestão eficiente e já, dizer assim, dentro de um processo natural já constituído, um ambiente propício para isso, o tiro pode sair pela culatra, né? Exatamente. É que nem um exemplo é quando começou a agricultura de precisão. Aí lá em 2005, aí veio a máquina com mapa de produtividade. Vou comprar todas as máquinas com mapa de produtividade. O cara Né? não sabia o que fazer com aquilo, entendeu? Aí era um Esse, investimento que seria feito naquele momento, mas sem utilidade. Então, sempre tem que conectar tecnologia, qual o benefício que ela vai me gerar. A tecnologia já está madura, ela já está gerando benefício. Claro, tem muita coisa que você tem que ir fazendo como investimento. uhum, Mas aí você faz em pequenas parcelas, faz em áreas menores, como investimento, pensando que logo, logo você vai ter essa tecnologia madura e você vai poder escalar ela, né? Mas, uhum. sempre tem que pensar a tecnologia como gerando um benefício, né? E no nosso negócio, eu sempre falo, nós temos dois caminhos para evoluir a eficiência do nosso sistema, ou aumentando produtividade, ou reduzindo o custo de produção, ou melhorando a sustentabilidade do uso dos insumos. Às vezes eu posso ter uma tecnologia que talvez não aumente a produtividade, nem reduz o custo de produção, mas ela atende ao pilar ambiental de uma forma mais eficiente.
Então, isso também hoje é muito valorizado. No passado era só custo e produtividade. Hoje eu coloco como um terceiro pilar importante os aspectos social e ambiental. Se a tecnologia atende a esse pilar, ela também ela gera contribuição. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre modelo de gestão. A gente tem um punhado aí de coisa de ensinamentos que você colocou. O mercado hoje fala muito sobre meritocracia, gestão com foco, gestão por propósito, gestão por resultado, enfim, vários modelos sendo cada dia desenvolvidos. Dentro do seu modelo de gestão, dentro daquilo que você hoje tem vivenciado, qual seria o modelo que hoje o Pavinato vivencia, que hoje a SLC vivencia e que tem proporcionado todos esses resultados que nós estamos vendo? Gestão por propósito. O nosso sonho grande que eu falei anteriormente, ele expressa isso, né? Mas ao mesmo tempo, você não consegue implantar uma gestão por propósito se você não está atendendo os pilares básicos da pirâmide de Maslow. A primeira coisa que as pessoas precisam é atender às suas necessidades básicas. Então, isso vale para uma companhia e vale para uma carreira profissional. Então, primeiro, devemos atender as necessidades básicas. Tendo estas bem atendidas, aí você consegue implantar uma gestão por propósito. E assim que nós temos trabalhado na SLC, quer dizer, hoje a gente, infelizmente, as necessidades básicas estão sendo bem atendidas de todos, e aí a gente consegue trabalhar essa questão da cultura e deixar o nosso legado, e as pessoas que trabalham conosco ter uma visão de fazer carreira na empresa e não simplesmente para ganhar o salário no final do mês, fazer um trabalho bem feito, que atende a um objetivo maior. Então, é isso que nós temos focado. E o propósito, ele agrupa e engaja. Quando a gestão ela é muito baseada na meritocracia, muito na questão econômica, no financeiro, ela às vezes gera divergência. O profissional está ali pensando unicamente no bônus do final do ano, não está pensando em construir um projeto, e aí às vezes eu quebro a sequência, aparece uma oportunidade no mercado para ganhar um pouquinho mais, ele sai e vai trabalhar para outra companhia, e aí você não evolui no teu sistema de gestão. E para evoluir, eu estou há 28 anos na empresa, a gente pode se reinventar no mesmo emprego. E assim nós temos muitos colegas que estão na empresa há muitos anos e constroem, se reinventam. O nosso negócio, nós temos todo ano ele se renova. Como o nosso ciclo é um ciclo longo, e você vence um ciclo e são muitas dificuldades, às vezes climáticas, às vezes de mercado, vem um ciclo novo, você tem que se repensar, reorganizar, redimensionar, e isso profissionalmente a gente gera muita oportunidade de crescimento para o nosso time, também fazendo rotação de profissão, de locais. Há um gerente que fica 4 anos numa fazenda, depois muda para outra fazenda, já é um outro estado, outra região, outro time. Para o nosso time, a rotação de locais, ela acaba sendo como se fosse um novo projeto. O cara era gerente de uma fazenda do Mato Grosso, ele vai lá para ser gerente de uma fazenda da Bahia. Para ele, é quase como se fosse uma outra empresa, em termos de experiência e geração e crescimento profissional, né? Então, isso a questão cultural, ela é fundamental. E aí a questão do propósito também. E como que é para você, Pavinato, assim, do ponto de vista agora pessoal, conduzir todo esse processo? Porque é lógico que você tem a pressão, a gente fala assim, você tem a pressão do conselho e tem a pressão do mercado. E tem o outro lado, que é o lado eu como profissional, eu como Pavinato. Como que é isso para você? Aquela história, você nunca pode dar o passo maior do que a perna, o quanto você é capaz, né? Então, e você não pode assumir uma função se você não está preparado para, ou
pronto, preparado às vezes não tecnicamente, preparado psicologicamente. Porque se você está preparado psicologicamente para uma função, você vai conseguir administrar essa função e vai ser resiliente o suficiente para enfrentar as dificuldades e transpassá-las. Quando o profissional não está preparado psicologicamente para a função, ele tem dificuldade, ele se estressa exageradamente naquela função. O estresse, nesse caso, gera insegurança no time todo que está abaixo. E queira ou não queira, a insegurança de um líder, ele gera insegurança no time todo. E num ambiente de insegurança, você não toma as melhores decisões. Então, eu, ao longo da minha carreira, conforme eu comentei anteriormente, a formação técnica, eu era muito bom, dava muitas palestras tecnicamente para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Na verdade, muitas palestras internacionais também. Quando eu mudei para diretor, eu corri atrás de formação em gestão. E lá, em 2010, eu já visualizei. Hoje eu sou diretor de produção, que hoje a gente chama de operações da companhia. Eu posso ser diretor-presidente e eu vou trabalhar para isso. Então, você tem que se preparar para a função e se preparar psicologicamente, conforme eu comentei. Começar a ter atitudes da nova função. Às vezes, tem profissionais que querem crescer, ele é um coordenador, ele quer ser um gerente, mas não tem atitude de gerente. Ele tem que começar a ter atitude de gerente para que seja visto como ser um potencial gerente e ele possa ser promovido. Então, felizmente, eu consegui administrar e consigo administrar com muita facilidade essa questão da pressão do conselho, essa questão da pressão do mercado, sempre com muita lógica. Uma coisa que eu sempre carreguei comigo é sempre buscar ser justo com todos, né? Justo com o acionista, justo com os colegas, justo com o colaborador mais humilde lá da fazenda. E aí você adquire o respeito, né? E aí você tendo o respeito, porque o líder, na verdade, você não é líder, é os outros que te colocam como líder, né? Se você não é admirado pelos outros, você não é líder. Você pode estar num cargo, mas não está exercendo a liderança. A liderança é a capacidade de influenciar os outros, né? E se você e aí entra, conectando com liderança, entra a comunicação. Se você comunica eficientemente os fatos bons e os fatos ruins também, mesmo em momentos de dificuldade, você vai lá, fala a verdade, fala que a dificuldade está existindo, que nós temos que enfrentar, tem que passar por essa dificuldade, aquela equipe vai confiar em você, ela confia em você. E aí eles vão trabalhar alinhado contigo para superar aquela dificuldade. E aí você consegue, então, de trabalhar, ser um CEO. Tem toda a lógica, né? Quanto mais alto o cargo, maior é o isolamento. Isso é verdade, né? Quanto mais alto o cargo, menos parceiro você tem para trocar e maior o teu isolamento. E eu tenho um estilo de gestão de buscar ouvir bastante o time. A gente tem uma reunião semanal com todos os diretores, a gente troca ideia, discute, procura tomar essa decisão em consenso. Obviamente que sempre, às vezes, tem temas que você tem que bancar a decisão. Aí a capacidade de tomar decisão. Então, aí é importante você também estar preparado quando tiver que tomar uma decisão mais dura, você ter essa habilidade de tomar essa decisão e não pedalar, né? E isso vai gerando confiança no time e cria esse ambiente promissor, né? Então, no fundo, esse ambiente de sucesso promissor é que gera o sucesso de uma companhia, né? Às vezes empresas no mesmo negócio, uma empresa tem sucesso, a outra não. Qual que é a diferença? A diferença é o alinhamento do time, né? Normalmente, né? E às vezes nem é a competência técnica do time. Às vezes, normalmente é alinhamento do time. E isso então esse para mim são os detalhes que faz trabalhar com conforto. Então, quando eu penso assim na minha vida privada, tem que tentar administrar esse conflito também de tempo entre família, empresa, e tentar separar as duas coisas, que é uma atividade sempre não muito fácil, né? Mas tem que administrar isso, né?
Isso que eu ia acabar de perguntar agora, como que você É, consegue conciliar essa agenda corporativa com a agenda familiar, Pavinato? né? Eu sempre, eu sempre valorizei desde que comecei a namorar minha esposa, eu sempre estimulei muito ela a estudar também, né? Então, lá em 95, eu estava lá em Horizontina, trabalhando para a SLC Agrícola. Na época, a sede da empresa era Horizontina, que é 500 quilômetros aqui de Porto Alegre, e eu e a minha esposa era da região lá, da mesma cidade que a minha, Vista Gaúcha. Aí eu não, vai a Porto Alegre estudar, que lá a universidade é melhor, e trouxe ela para cá. Né? E aí sempre, depois ela fez a pós-graduação. Então, a gente sempre aprendeu a conviver bem, mantendo, assim, com muitas viagens, né? Desde sempre viajei muito para as fazendas, né? Então, o meu crescimento profissional e minha mudança de função. Então, lá atrás, quando eu trabalhava na parte técnica da empresa, eu viajava muito também, trabalhava muito, trabalhava até tarde da noite, às vezes, né? Então, a mudança de função, eu não aumentei minha carga de trabalho. Eu procurei trabalhar essa ideia de que eu tenho que, e aí entra a questão da delegação, né? Tem que Uhum. definir bem as estratégias, delegar para a pessoa, para o time certo, aí você consegue ter a sua carga de trabalho normal, que para mim eu trabalho normalmente das 8 às 7 é o meu horário normal, né? Mas a gente consegue administrar, eu diria assim, bem. E, obviamente, tendo uma família que compreende isso também, né? Porque às Isso. vezes tem uma família que não compreende essa carga de trabalho e tal, e aí começa a gerar conflitos familiares, e aí, inclusive, o profissional acaba se prejudicando, né? Porque daí gera instabilidade no profissional, e por isso que eu sempre até comunico, converso com o time aqui internamente, ele não consegue separar totalmente família e trabalho, né? A Uhum. gente tem que administrar as duas coisas de uma forma ordenada. Mas um apoio familiar é muito importante para um crescimento profissional do profissional também, né? E nesse caso, felizmente, lá em casa, a Tassiane sempre me apoiou muito, e isso com certeza me ajudou no meu crescimento profissional, me deu suporte em tantos momentos que a gente se enfrentou na vida. Que maravilha, que maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre valores, Pavinato. Quais são os valores que te nortearam, que te norteiam e que você realmente faz questão de que isso seja passado para as próximas gerações e também dentro da sua corporação? Eu acho que dá para resumir através dos valores da SC, porque a gente reescreveu os valores da excelência agrícola lá em 97, quando nós montamos o primeiro planejamento estratégico. Nós tinha colocado lá sete valores, na verdade, era o total. Uhum. E cada um com uma descrição do seu conceito e tal, né? Aí, aí esses 7 valores, era difícil para o time operacional lá compreendê-los e gravá-los. Aí, em 2014, nós reescrevemos, resumimos em 4 valores somente, e colocamos um símbolo, inclusive, para cada um deles, para que cada um do nosso operador lá na fazenda saiba decore quais são os valores da empresa, porque eu sempre falo para o time lá na fazenda, toda vez que eu vou nas fazendas, eu faço uma reunião com o time todo lá, né? E eu sempre falo dos valores. E eu falo assim, para que a ICDC seja reconhecida como tendo esses valores, cada um de nós tem que praticar os valores da empresa. E no caso da ICDC é integridade, paixão pelo que se faz, relações duradouras e resultados sustentáveis. São os 4 valores da empresa, que para mim são os mesmos, né? Integridade, paixão pelo que você faz, ética, que está dentro de integridade, sempre foi justiça. Talvez seja um valor mas está dentro de integridade, que é justiça também, né? Mas para mim, eu sempre tive esse como justiça, no sentido de ser justo com todos. Para mim, é um valor sempre muito, muito, muito importante. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras, Pavinato. Ao longo de toda essa trajetória sua, provavelmente você se inspirou também em outras pessoas para ser o profissional que você é hoje. Quem são essas pessoas?
Eu comecei a trabalhar na empresa em 93. Na época, o CEO da empresa era o Elzidio Weissainer, e ele eu sempre gostei muito do estilo dele. Ele delegava bastante e ele colocava insights. Tá, mas podemos pensar nisso? Aí te faz você pensar sobre opções alternativas. Então, ele sempre provocava gerando insights de opções e de alternativas de como que poderia ser feito para fazer diferente e fazer melhor, né? Então, no início da minha carreira, foi uma referência muito importante, uma pessoa que eu admiro muito. Ele ficou na empresa até 2004 como CEO, então eu trabalhei 10 anos, 11 anos com ele, né? Mas além disso, daí tu vai para o nível internacional, tu começa a estudar e entender o que gerou o sucesso de uma grande companhia ao longo dos anos, né? Aí tu começa a compreender os grandes gurus do mercado e o que eles fizeram para ter o sucesso e tal. Então mas é importante conhecimento, né? É importante conhecer o que os outros fizeram, saber o que deu certo, o que deu errado, para que você não cometa o mesmo erro que o outro cometeu, né? E depois nós tivemos, quando eu assumi como CEO aqui na SDC Agrícola, aí um dos conselheiros nossos era o José Galó, que hoje é o presidente do conselho das lojas Renner. Na época ele era o CEO das lojas Renner, né? Então, naquele momento, eu saí de um diretor de operações para ser o presidente da empresa. Obviamente, aquilo que comentei anteriormente, eu estava preparado psicologicamente, mas eu não estava totalmente preparado tecnicamente para essa função. E na época, o Galó me ajudou, eu diria assim, bastante, além dos demais conselheiros, que a gente conversa com mais frequência, né? Mas como conselheiro independente, os conselheiros próprios da família, o Eduardo e o Jorge, mas como conselheiro independente, o José Galó, ele me deu vários insights de que eu poderia implementar aqui na empresa e gerar essa evolução positiva que nós tivemos. Que legal, maravilha. Deixa eu te perguntar, Renato, quais são os principais fatores que hoje influenciam o nosso mercado do agronegócio e quais são os rumos que nós estamos tomando? O agro, quando eu analiso a evolução do agro brasileiro e eu conecto com o agro mundial, há uma relação muito estreita, evolução da produção do Brasil e das exportações com a evolução na demanda a nível internacional. E aí, quando tu volta na história, quando surgiu a agricultura, a revolução da mecanização, a revolução verde, a preocupação lá antes da Segunda Guerra Mundial, a preocupação que tinha com escassez de alimentos, porque o mundo não era capaz de produzir o suficiente. A teoria lá do Malthus de que o mundo não seria capaz de produzir alimentos suficientes para atender a demanda da população. E toda a evolução tecnológica, a revolução verde foi a principal revolução em termos de capacidade produtiva do mundo, né? E aí os países tradicionais e históricos, regiões temperadas que produziam, esgotaram a sua capacidade de produzir, expandir sua área plantada. Estados Unidos, a Europa, a China, a Índia, a Argentina. E aí entrou a nova fronteira agrícola do mundo, que é a região tropical. Lá na década de 60, o meu orientador do mestrado e doutorado aqui da URGS de Porto Alegre, ele falava, quando ele fez o mestrado na década de 60 nos Estados Unidos, o conceito que os americanos tinham e que os especialistas do mundo tinham é que as regiões tropicais elas seriam condenadas à miséria. Porque a região tropical não tinha tecnologia para produzir qualquer cultura com eficiência. E aí está todo o mérito do Brasil, e está todo o mérito do Brasil ter mandado muita gente fazer mestrado e doutorado no exterior nas décadas de 60 e 70, e esse grupo grande de profissionais que voltaram para o Brasil e desenvolveram as universidades, desenvolveram a Embrapa, desenvolveram o centro de pesquisa, e o Brasil desenvolveu tecnologia para a região tropical. Então, o Brasil hoje, a gente é muito avançado tecnologicamente, a gente tem a gente está num padrão internacional de tecnologia na parte de insumos e máquinas, toda a parte de suprimentos, a gente está num padrão internacional. A produção em si nas nossas terras é tecnologia nossa brasileira.
Então, a gente tem... E nós temos um ambiente muito favorável. Consegue fazer 2 safras por ano, consegue ter alta produtividade. A população brasileira, europeia principalmente, que estava aqui no Sul, que migrou para o Cerrado brasileiro, e essa cultura de trabalhar muito e fazer acontecer ajudou muito o Brasil. Então, o Brasil hoje tem tecnologia, tem pessoas, e tem escala e tem oportunidade de crescimento. Mas nada disso teria acontecido se não tivesse uma demanda internacional muito consistente e forte. Então, quando eu conecto a evolução da área plantada e da produção de soja do Brasil e conecto com a evolução da demanda de soja na China, as duas curvas andam juntas, né? E foi a partir de 2000 que a China desenvolveu o seu país e passou a importar cada vez mais. Então, felizmente, quando a gente olha assim a produção mundial e a produção de cada país, no caso da produção de alimentos, não é possível cada país ser autossuficiente, porque os países populosos, como China, como Índia, eles não são capazes de produzir a sua autossuficiência. Então, eles dependem da importação de outras regiões do mundo. E o Brasil, hoje, é a principal região do mundo que é exportadora de produtos agrícolas para a Ásia. E aí, qual que é a tendência para os próximos 10 anos, próximos 20 anos? Só aumentar. Essa demanda da China agora está acontecendo na Bangladesh, está acontecendo na Indonésia, países populosos da Ásia. Todos os demais países da Ásia estão crescendo fortemente e estão gerando mais demanda por alimentos e que não são capazes de produzir a sua autossuficiência. Então, quando eu olho o agro brasileiro para os próximos 10 anos, 20 anos, as perspectivas são muito promissoras, porque nós temos potencial para expandir nossa área plantada, especialmente em cima de áreas de pastagens. Nós temos pessoas, tecnologia, e isso vai acontecer. E o mundo vai demandar. A gente vai, eu diria assim, a gente vai produzir o quanto que o mundo demandar. Hoje o Brasil produziu esse ano que passou 260 milhões de toneladas, a gente vai produzir 300, 400, 500, 600 milhões de toneladas nos próximos 10, 20 anos? Vai. A produção dos Estados Unidos hoje é 600 milhões de toneladas, a produção da Índia é 600 milhões de toneladas, a produção da China é 600 milhões de toneladas. Por que o Brasil não é capaz, ele tem dimensão e potencial agrícola similar ou maior do que esses países, em produzir 600 milhões de toneladas? O Brasil vai produzir se o mundo demandar essa produção. A gente não tem essa demanda para o mercado interno. Mas o mundo vai demandar, porque tem bilhões de pessoas que ainda não comem adequadamente no mundo. E à medida que cresce o PIB mundial, haverá maior demanda por alimentos e a gente vai aumentar a nossa produção para atender essa demanda mundial. Por isso que é aquele slogan, o Brasil como fornecedor de alimentos para o mundo. Isso é cada vez mais verdadeiro. Maravilha. Do ponto de vista humano, Pavinato, o que dentro da sua visão, o que mudou e tem transformado a nossa humanidade e como é que nós estamos nos preparando para isso? A humanidade, a evolução, eu gosto de analisar o gráfico da evolução da população mundial e tentar entender o porquê que evoluiu dessa forma ou poderia ter evoluído diferente, né? E aí, quando eu olho que em 1800 a população mundial era menor do que 1 bilhão de pessoas, era 976 milhões de pessoas somente. Em 2000, era 1 bilhão, em 1900, 100 anos depois, era 1 bilhão 650, ou seja, não tinha dobrado. E de lá para cá, hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas e seremos 10 bilhões de pessoas em 2050. O que mudou de 1900 para cá? Mudou a capacidade do homem produzir alimentos, isso mudou radicalmente. Mudou a medicina mudou, mas até então existiam muitas guerras por recursos naturais. E o recurso natural era a condição para produzir alimentos, para alimentar a sua população. A dificuldade em produzir alimentos e a produção manual não tinha condições de atender as grandes cidades com a produção manual que era antes da mecanização.
Então, a evolução da capacidade do homem em produzir alimentos é que permitiu essa evolução da população, e nós temos a população que nós temos hoje no mundo. Hoje não falta alimentos. Hoje ainda existem populações que não têm acesso ao alimento por uma questão política social, não é uma questão de oferta de alimentos. Porque se o mundo demandasse mais alimentos, a gente é capaz de produzir. Os brasileiros, assim como outros países, são capazes de expandir a sua produção e atender essa demanda. Então, a escassez de alimentos lá atrás gerava guerras. E quando tem escassez da necessidade básica, o homem ele vira um animal no conceito natural dele de disputa pelo recurso básico, né? E então hoje eu vejo uma evolução da condição de vida das pessoas fantástica a nível mundial, todos os países que possuem livre mercado evoluíram muito mais do que os que são mix, e os socialistas que menos evoluíram por uma questão de espírito humano, né? O espírito humano ele é competitivo, e por isso que o sistema de governo liberal, em que deixa o livre mercado, as pessoas investem, inovam e fazem melhor e geram mais eficiência e geram mais riqueza e todo mundo ganha. Não é só o rico que ganha, o pobre ganha também, gera mais emprego, gera mais oportunidade. Então, por isso que os conceitos de evolução da sociedade numa economia liberal versus uma economia conservadora, ele gera a diferença do resultado ali na frente é muito grande. A sociedade, mas ao mesmo tempo, toda essa evolução da produção dos últimos 70 anos, depois da Revolução, 60 anos depois da Revolução Verde, num primeiro momento, a preocupação era a quantidade, era produzir mais alimento e atender a demanda das pessoas. Não era, os recursos naturais vão se esgotar, a gente está provocando aquecimento global, a gente vai esgotar a reserva de fósforo, não era essa a preocupação, porque hoje, com toda a evolução tecnológica que aconteceu e está acontecendo, eu diria assim, felizmente, nós estamos numa perspectiva de conseguir manter incremento nas produções e atender essa demanda que ainda existe espaço para crescer, e de uma forma sustentável, ou seja, não esgotando recursos naturais. E o recurso natural que mais provoca aquecimento global hoje é a energia como fonte de energia, né? Que é a queima do carvão, que é a queima do petróleo, né? E essa matriz energética mundial está caminhando para migrar para uma matriz limpa, né? Uma matriz renovável. Então, nós temos uma matriz energética renovável, nós tendo capacidade de produzir alimentos para a população toda, a gente começa a visualizar um cenário em que o mundo vai ser um mundo de paz. A gente nunca teve tanta paz no mundo como hoje, e a paz vem da abundância, não vem da escassez. E a gente visualizar o longo prazo, nós tendo essa condição de ter uma energia barata, e cada vez mais barata, e uma capacidade de produzir cada vez com mais eficiência, tu vai ter um mundo de paz e um mundo sustentável, e os países que hoje são pobres vão passar a ser ricos, ao menos medianamente, e nós vamos ter cada vez mais paz mundial. Quer dizer, hoje, na verdade, tu olha assim as estatísticas, quantas guerras que ainda existem, né? E aí é por tribos que protegem o seu habitat, assim como tem tribo nativa na Amazônia que ainda vive e evita contato com o homem branco. Quer dizer, ainda o mundo não é uniforme, né? Tem diferenças absurdas entre as populações, entre os países, dentro de um país, entre aspas, as tribos, né? Mas a tendência seria a sociedade evoluir e para ter cada vez uma uniformidade maior e a necessidade básica ser atendida plenamente. Aí o cara é mais rico, mais pobre, mas ninguém vive com escassez. Entendi. Pavinato, última pergunta para nós fazermos o nosso encerramento. Que conselho você deixa para os futuros líderes, para quem nos assiste, para quem
o enxerga também como um grande líder, como uma pessoa que realmente inspira e tem trilhado esse caminho em busca de ser um grande líder. Uhum. Não, a recomendação que eu deixo é: trabalhe com base num propósito. Não é o propósito da companhia, é o propósito teu. O que é? E com base num sonho. Você tem que sonhar o que você quer para a sua vida. Porque se você sonhar com uma coisa grande, você provavelmente vai conquistar. Mas se você se satisfizer com alguma coisa média, não vai deixar de ser feliz por isso. Você pode sonhar com alguma coisa média e ser muito feliz e atingir aquele objetivo e muito bem, obrigado. É muito bem respeitado também. Então, agora, você não pode deixar de sonhar. Se você não sonha com uma evolução, não sonha com um projeto, não sonha com uma carreira, o que acontece? Você acaba não fazendo esforços e tomando atitudes para chegar lá. Você deixa as coisas acontecer, deixa o mundo me levar, aquela história. Deixa o mundo me levar. E aí aparecem oportunidades e você não está preparado psicologicamente, novamente, não é tecnicamente, é preparado psicologicamente para aquela nova função, para aquele novo desafio, e você acaba não aderindo àquele novo desafio, e aí você deixa de aproveitar a oportunidade. Então, a recomendação que eu deixo: sonhe com alguma coisa muito boa para você no futuro. E aí as tuas ações ela vai ser consequência. Conectado com isso, se prepare para esse sonho. Não adianta sonhar com alguma coisa no futuro e não fazer nada para chegar lá. Ok, eu quero ser um profissional conhecedor desse tema lá na frente. Ok, então comece a estudar agora. Então, o segundo pilar é estude, né? Estudar, nunca é tarde para estudar. Nunca é tarde. Você sempre estudando, mesmo depois de maduro, você pode continuar estudando. Nós estamos na SLC hoje ofertando o ensino fundamental, o ensino médio para os nossos colaboradores que não têm essa formação. Nós temos as salas de inclusão digital nas fazendas, que a gente treina o time para a agricultura digital, e estamos aproveitando e ofertando isso. Temos 172 estudantes do ensino fundamental e ensino médio hoje na empresa. Legal. Que estão se preparando para crescer na carreira. Maravilha. E então eu resumo desses dois pilares: sonhar com alguma coisa grande no futuro e estudar, se preparar para tal. Gente, tá aí porque que ele é um dos grandes líderes do setor do agronegócio, um show de conhecimento, de simpatia, de humildade. Pavinato, eu posso dizer assim, demorou, mas valeu a pena. Maravilha, demorou, mas valeu a pena. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado. E, sem dúvida, agradeço pela sua disponibilidade, viu? Beleza. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema, sobre a minha carreira, a evolução da empresa. E eu visualizo assim o sucesso. Eu trabalho muito para o sucesso da SLC e para o sucesso do agro brasileiro, porque é um setor que a gente deve se ajudar. Uma empresa tendo sucesso não significa demais não pode ter sucesso também. Então, eu trabalho muito para que o agro brasileiro vá bem, evolua, produza mais alimentos e atenda a essa demanda mundial. Mais eficiência do agro brasileiro significa mais produto mais barato, porque não? Quanto mais você ofertar, mais barato vai ficar o produto. E aí, mais barato vai chegar na mesa do consumidor lá do país asiático. Então, a gente vai estar contribuindo com a evolução social da humanidade. Sem dúvida. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas fica aqui, eu diria assim, uma coletânea de ensinamentos, uma coletânea de insights disseminado pelo Pavinato, e que para nós foi uma honra poder ter esse momento de ouvi-lo, de ver realmente o quão grande é a sua visão, o quão grande é o seu tem sido o seu desempenho, o seu comprometimento em prol não só da SLC, mas também do nosso mercado do agronegócio.
Agradeço de coração, Pavinato. Muito obrigado, viu? Legal, obrigado, um abraço. Gente, encerramos por aqui. Semana que vem estaremos novamente juntos. Um grande abraço a todos e que tenhamos uma semana ricamente produtiva. Grande abraço.